Então agora vamos falar rapidinho de dilatação térmica. A ideia aqui é o seguinte: se você tem um fio esticado, por exemplo, e você esquenta esse fio, ele vai tender a se expandir, né? Por isso que ele caiu um pouquinho aqui, ele vai tender a ficar maior. Qualquer objeto, na verdade, que você esquenta fica maior. Se for uma placa de ferro, por exemplo, ela vai crescer tanto aqui no sentido horizontal quanto no sentido vertical. Por isso a área dela vai aumentar. Aqui ela tinha uma certa área, né? E aqui ela tem uma área final que é maior do que essa área inicial. Aqui o fio ele tinha um certo comprimento, né? Um L0, e agora ele vai ter um L que é maior do que o L0, né? Então, se a temperatura aqui do fio for maior, o L vai ser maior do que o L0. Se a temperatura da chapa aqui for maior, então o A, a área dela, vai ser maior do que a inicial. Da mesma forma, a gente tem expansão volumétrica, né? A dilatação volumétrica é uma que acontece nas 3 dimensões. Então, ela vai acontecer tanto na dimensão daqui a horizontal, vertical e na dimensão de profundidade também. Então, um balão, por exemplo. Se você aumenta a temperatura do ar que está dentro do balão, o balão vai se expandir. Qualquer objeto, por exemplo, se você pegar uma bolinha de ferro, se você esquentar essa bolinha de ferro, ou uma bolinha de gude, por exemplo, se você esquentar essa bolinha de gude, ela vai aumentar de tamanho, tá? Ela vai realmente ficar maior. Só que esse efeito, né, quando ele aumenta de temperatura, ele aumentar de tamanho, é um efeito que a gente não percebe muito no nosso dia a dia. Porque não é fácil a gente ver essa mudança. Geralmente essa mudança é bem pequena, tá? De novo, sei que eu tinha um volume inicial, aqui eu vou ter um volume final maior, quando ele aumenta de temperatura, tá? Mas por que ele não é muito perceptível? Porque essa dilatação aqui, para você ir desse tamanho para esse tamanho aqui, você precisar de uma variação de temperatura muito grande, né? Para você ir desse tamanho para esse, a variação de temperatura ia ter que ser enorme. Porque geralmente o coeficiente que vai dizer o quanto essa coisa vai aumentar de tamanho é relativamente pequeno. Tá? Então você precisa de uma variação de temperatura muito grande para ver uma mudança significativa no tamanho. Agora, quando o objeto inicial já é muito grande, por exemplo, sei lá, a ponte Rio-Niterói. Se você pensar na ponte Rio-Niterói, que tem mais ou menos 13 km, se ela fosse um blocão só, quando ela aumentasse de temperatura, mesmo se ela aumentasse pouquinho proporcionalmente, né, se ela aumentasse, sei lá, 1%, isso já ia ser um aumento de 130 metros, que é uma coisa que a gente não consegue comportar dentro de uma ponte. Né? Se a ponte aumentar 130 metros, que 1% realmente é pouco, mas 1% de 13 km para as dimensões da ponte é muita coisa, a ponte ia acabar quebrando. Né? Se ela aumentasse de tamanho e fosse forçando a estrutura dela, ela ia acabar quebrando. Então, o que acontece? Na ponte Rio-Niterói especificamente, eu não sei quem já atravessou a ponte Rio-Niterói de carro ou de ônibus, mas na ponte Rio-Niterói especificamente, conforme você vai atravessando, você sente uns pequenos pulinhos, assim, mais para o começo e para o final da ponte. Então, você tem, assim, o asfalto vem até um certo ponto. Nesse ponto aqui, tem uma pequena quebrazinha, e aí ele continua. E depois tem uma pequena quebrazinha, e ele continua. E nessas quebrazinhas aqui, tem uns dentinhos de metal. Então, nessas quebras, tem uns dentes de metal aqui. Esses dentinhos de metal e essas quebras são justamente para dar espaço para a expansão da ponte como um todo. Então, com a variação de temperatura ao longo do dia e à noite, a ponte muda de tamanho. E esses dentes aqui, eles dão espaço para que a ponte possa expandir e contrair sem que isso prejudique a sua estrutura. Tá? Então, esse é um exemplo em que a gente tem que levar em consideração a dilatação térmica de um objeto, senão a gente não teria nenhuma ponte muito grande, porque elas não conseguiriam suportar essa variação de tamanho associada à variação de temperatura ao longo do dia e ao longo do ano. Ok? Bom, então a gente falou sobre várias coisas aqui relacionadas ao calor. A gente falou sobre formas de transmissão de energia, a gente falou sobre os estados físicos da matéria, a gente falou sobre dilatação térmica, e tem um cantinho aqui que eu não falei ainda, que é esse calor sensível. Né? Tem sensível e latente aqui. Isso são formas diferentes de calor. Não é porque se você xingar ele vai ficar muito chateado. Não. É uma forma de você designar
um tipo específico de calor, um tipo específico de transmissão de energia térmica. Você tem o calor sensível e você tem o calor latente. O que é um e o que é outro? O calor sensível ele está associado a variações de temperatura. Esse ΔT maiúsculo aqui é justamente uma variação de temperatura. Então, variação de temperatura é o próprio ΔT. Por exemplo, se a gente pegou a água e a gente levou ela de 25 graus até 75 graus, a variação de temperatura dela vai ser 75 menos 25, que é igual a 50 graus Celsius, né? Estou falando aqui especificamente em graus Celsius. Então, a variação dela foi 50 graus Celsius, beleza? Esse é o nosso ΔT maiúsculo aqui. Então, o calor sensível ele é uma forma de, dado um objeto, dado, por exemplo, um copo de água, e dado uma variação de temperatura, a gente medir quanta energia esse objeto recebeu ou perdeu. Por que recebeu ou perdeu? Porque se a temperatura dele aumentou, ele recebeu calor. Se a temperatura dele diminuiu, então ele perdeu calor, ok? Ele transferiu energia térmica para o ambiente ou para o copo, mas ele perdeu energia térmica. Então, um objeto ele pode receber calor ou perder calor se a temperatura dele está aumentando ou diminuindo, tá? E o quanto de calor ele vai ganhar ou perder é justamente dado por essa fórmula daqui, em que Qzão representa o calor, Mzinho representa a massa, Czinho representa o calor específico, ou seja, o que é calor específico? Calor específico é um coeficiente que vai depender do material. Então, por exemplo, o calor específico da água é 1. O calor específico do gelo, acho que é 0,5, se não me engano. O calor específico do metal vai ser outro. O calor específico do cobre vai ser outro. O calor específico de nitrogênio vai ser outro. E assim por diante. Então, o calor específico ele vai depender do material e qual é o seu estado físico. Se você tiver, por exemplo, nitrogênio gasoso, ele vai ter um determinado calor específico. Se você tiver nitrogênio líquido, ele vai ter um outro calor específico, tá? E esse valor aqui, geralmente, ele é dado nas questões. Porque não tem como a gente saber. Esse aqui só tem tabelas e assim, a gente pode medir, mas se a gente não tem como decorar os valores, tá? O único que geralmente a gente decora é o da água, porque é muito fácil, porque é 1, né? Então, esse Czinho daqui, ele vai depender de cada material. Justamente porque cada material vai precisar de quantidades diferentes de energia para mudar a sua temperatura. Por exemplo, se você colocar uma chapa de ferro em cima do fogo, a temperatura dela vai subir muito rápido. Agora, se você colocar, por exemplo, uma panela de barro em cima do fogo, a temperatura dela vai demorar muito mais para subir. Isso é porque o C do barro é menor do que o C do ferro. Ou seja, você precisa de uma quantidade de calor muito maior para o barro para ver a mesma mudança de temperatura do que para o ferro. Para o ferro, basta um calor pequeno para a sua temperatura subir muito. Para o barro, você precisaria de muito calor para ver sua temperatura subir pouco. Então, a gente diz que o metal ele conduz melhor o calor, por exemplo. Ok? Então, o calor específico é isso. É uma certa constante que vai depender de cada material e do seu estado físico. Tá bom? E ΔT, como a gente falou, é a mudança na temperatura. Se M é a massa do objeto, isso está dizendo que, se eu tiver, por exemplo, um copo de água, né? Então, vamos colocar aqui um copo, né, com 200 ml de água. Se ele tem 200 ml de água, eu não sei desenhar um copo, vou desenhar um copo melhor. Pronto. Se eu tenho um copo bonitinho com 200 ml de água, 200 ml de água, ou seja, como a densidade da água também é 1, a gente tem aqui 200 gramas de água, ou seja, 1 grama por ml. A água tem essa densidade, que é uma densidade que ajuda a gente bastante, em que 1 ml de água pesa 1 grama. Se você tiver 1 grama de água, você tem 1 ml de água também. Então, se eu tenho um copo de 200 ml de água, a água que está no copo vai ter uma massa de 200 gramas. Essa massa de 200 gramas, né, e a gente falou aqui, por exemplo, que o calor específico da água é 1. Eu vou usar outra cor aqui, porque eu imagino que esse azul esteja péssimo para ver. Mas eu tenho aqui 200 gramas. Se eu tenho 200 gramas aqui de água,
E eu sei que esse Czinho daqui é 1. 1 o quê? 1 caloria ou joule, dependendo da unidade. No caso da água aqui, a gente vai falar justamente de caloria. 1 caloria por grama por graus Celsius. Então, esse daqui é o C da água. Esse aqui é o C. Czinho é igual a 1 caloria por grama por grau Celsius. Se eu tenho, então, vamos lá. Eu quero calcular o Q, que é o calor. Ele é igual a massa da água, que é 200 gramas, vezes o calor específico, que é 1, vezes uma variação de temperatura, como a gente falou, né? Vamos colocar 50 graus Celsius de variação. Então, ela foi de 25 graus Celsius até 75. Então, a variação da temperatura, o ΔT, vai ser justamente aqui, ó, 75 menos 25. 75 menos 25 dá o nosso 50. Tá? Então, a variação foi 50. Então, isso vai me dizer, ó, que o calor que a água precisa para ir de 25 graus Celsius até 75 graus Celsius vai ser de exatamente, aqui esse 0 com esse 0 vai ficar 2.000, 50 dá 10.000. Então, vai ser 10.000 calorias. Tá? Caloria é uma unidade de energia. Então, a gente já falou sobre energia, né? Geralmente a gente falava em joule, porque joule é a unidade do Sistema Internacional de Unidades. Só que caloria ela é uma unidade que foi criada justamente para estudar variações de temperatura, calor associado a variações de temperatura. Então, quando a gente está estudando calorimetria, a gente usa a unidade caloria, né? Faz todo sentido. Então, aqui a gente está vendo que para você esquentar um copo de água de 25 graus Celsius até 75 graus Celsius, você precisa de 10.000 calorias. Só um detalhe, lembra da caloria que a gente vê nos alimentos? Aquilo é quilocaloria. Então, se a gente fala que uma maçã tem 60 calorias, na verdade a gente fala que a maçã tem 60 quilocalorias. Ou seja, isso aqui, o que eu estou querendo dizer? Isso aqui são 10 quilocalorias. Tá? Então, a energia térmica que o seu corpo consegue consumir quando você ingere uma maçã é 6 vezes maior do que a energia que você precisa para elevar um copo de 200 gramas de água de 25 graus Celsius até 75 graus Celsius. Da mesma forma, se você deixar um copo de água que está a 75 graus Celsius parado na sua cozinha, a temperatura, e vamos supor que a sua cozinha esteja a 25 graus Celsius, a temperatura do copo vai diminuir, até chegar de volta até esses 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. E ele vai perder uma temperatura de 50 graus Celsius. Né? A temperatura dele vai de 75 até 25. A variação da temperatura vai ser menos 50, porque a temperatura perdeu 50 unidades. Né? Então, o calor que o seu copo vai fornecer para o meio ambiente vai ser justamente 10 quilocalorias. Porque essa é a energia térmica que ele tem. Essa é a energia térmica que ele recebeu para chegar até os 75 graus Celsius. E se ele voltar à temperatura que ele estava antes, ele vai devolver toda essa energia que ele absorveu. Tá bom? Daí que a gente fala, por exemplo, que a energia se conserva. Porque para o copo ganhar essa temperatura, né, para ele subir de 25 até 75, alguém forneceu essa energia térmica. Geralmente a gente coloca no fogo, por exemplo. Então, o fogo forneceu essa energia térmica para o copo. Tá? E como que ele forneceu essa energia térmica? Através aqui, ó, da radiação. Né? Essa é a forma de transmissão. Agora, quanta energia ele forneceu? Ele forneceu 10.000 calorias, 10 quilocalorias, certo? Como que a gente sabe disso? A gente sabe a massa da água, a gente sabe o calor específico da água, a gente sabe quanto foi a variação de temperatura da água. E com isso, a gente consegue calcular exatamente qual é o calor necessário para essa água mudar de temperatura. Tá bom? Então, por último, falta só a gente falar sobre o calor latente. Tá vendo que aqui tem uma fórmula escrito ml que eu não tinha falado antes? Pois é. De onde vem essa fórmula? Essa fórmula vem do fato de que quando a água está, por exemplo, no seu estado sólido,
por mais que ela esteja exatamente a 0 graus Celsius, se o ambiente também estiver a 0 graus Celsius, ela não vai mudar para o estado líquido. Por que não? Porque ela está de boa. Ela não tem por que mudar do estado sólido para o estado líquido nessa temperatura específica de 0 graus Celsius. A não ser que você continue fornecendo energia para ela. Esse 0 graus Celsius é o que marca esse ponto de transição para a água, especificamente para a água. Assim como 100 graus Celsius marca especificamente o ponto de transição da água para o vapor, tá bom? Mas se a água chega, se ela está congelada abaixo de 0 graus Celsius, vamos supor que ela está aqui em menos 10 graus Celsius, e se ela chega até os 0 graus, ela não vai começar a descongelar, a não ser que você continue fornecendo energia térmica para ela. Isso porque se ela está a 0 graus Celsius, mas ela está congelada, ela está de boa. E também, se ela estiver, por exemplo, a 25 graus Celsius, e você tirar a energia térmica até ela chegar a 0 graus Celsius, ela também não vai congelar. Ela vai chegar a 0 graus Celsius e ela vai permanecer líquida. Caraca, sério? Tipo, ela consegue ficar tanto líquida quanto sólida nessa temperatura? Sim, porque essa é a temperatura de transição. Essa, inclusive, é a única temperatura em que você pode ter equilíbrio térmico, ou seja, os dois objetos na mesma temperatura, e você não tem nenhuma transição entre os dois. Porque justamente os dois estão a 0 graus Celsius e os dois ficam de boas aqui. Agora, você não conseguiria colocar gelo, água na sua forma líquida e vapor juntos a 1 atm, por exemplo, em 0 graus Celsius. Porque se você colocasse vapor a 0 graus Celsius, ele já teria se transformado em líquido há muito tempo, conforme você vai retirando a energia dele. Então, tudo isso eu estou falando para chegar ao seguinte ponto. Para você quebrar a estrutura cristalina do gelo, para você transformar o gelo, né, de um sólido em um líquido, por mais que ele esteja exatamente a 0 graus Celsius, você precisa fornecer energia para ele. Da mesma forma, se você tem água líquida e você quer passar ela para o estado de vapor, né? Você quer transformar toda a água que você tem em gás. Se você levar a água até 100 graus, você vai ver ela fervendo lá. Se você desligar o fogo, ela não vai mais toda entrar em ebulição. A fervura da água vai parar, né? A água vai ficar paradinha. Algumas moléculas de água vão fugir sim, mas a água vai continuar lá, né? Ela vai continuar lá e a temperatura dela vai diminuir, se o ambiente tiver uma temperatura abaixo de 100 graus Celsius. A temperatura dela vai diminuir e ela não vai evaporar toda. Justamente porque para você pegar toda aquela água que está a 100 graus Celsius e você transformar ela em vapor, você precisa continuar fornecendo energia. Para você evaporar toda a água que está no caneco, você precisa deixar o fogo aceso, certo? Então, é por isso que a gente está falando desse calor latente. O calor latente é o calor que você precisa fornecer ou retirar para um determinado objeto passar de um estado físico completamente até outro. E aqui M representa justamente a massa desse objeto. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 50 gramas de gelo, e L representa uma constante parecida com calor específico, mas ela está associada apenas a qual é a transição de fase. Então aqui eu teria o L, por exemplo, da fusão, aqui eu teria o L da condensação, e o L da condensação vai ser o mesmo da vaporização, tá? Os dois são o mesmo. Assim como o L da condensação é o mesmo L da solidificação, tá? O L da... O que eu estou falando? Eu estou falando que o calor latente para você congelar a água que está a 100 graus... Perdão, a água que está a 0 graus Celsius, da forma líquida para a forma sólida, a solidificação dela, o calor que você precisa, vai ser o mesmo para depois você descongelar essa água que está a 0 graus Celsius do seu estado sólido para o seu estado líquido. Ou seja, a gente precisa, por exemplo, vamos supor, de 100 calorias para pegar essa pocinha de água daqui e transformar ela toda em sólido. Eu preciso tirar 100 calorias dela, preciso tirar energia térmica dela, uma quantidade de 100 calorias para ela virar toda sólida. Depois, quando ela congelar, ela vai continuar a 0 graus Celsius. Se a gente fornecer de volta essas 100 calorias, ela vai descongelar completamente, tá? Então,
de novo, o L ele vai ser parecido com o calor específico porque ele vai depender de cada material e ele vai depender de cada transição entre as fases desse material. Então, aqui eu vou ter um L e aqui eu vou ter um outro L. Aqui eu estou dizendo, nessa transição de fase você tem um L e aqui eu tenho um outro L, um segundo L. Tá? Vamos fazer um exemplo prático. Vamos continuar com o exemplo da água. Para a água, o valor do L da solidificação é exatamente 80 calorias por grama. Ou seja, para você passar 1 grama de água do estado líquido a 0 graus Celsius para o estado sólido a 0 graus Celsius, você precisa retirar 80 calorias. Para você passar 1 grama de gelo a 0 graus Celsius para a sua forma líquida, você precisa dar para esse gelo 80 calorias também, tá? Então, esse valor aqui ó, seria o L de solidificação da água ou o L de liquefação da água, tá? Liquefação é quando ela se passa de sólido para o líquido e solidificação é quando ela passa do líquido para o sólido, tá? Então, o calor latente vai depender apenas da quantidade do objeto que você quer mudar de fase e dessa constante aqui que vai depender de qual é a mudança de fase. O exemplo que eu dei aqui para vocês foi da água descongelar ou congelar, né? Ou seja, dela solidificar ou dela se liquefazer. Então, vamos voltar ao nosso exemplo. Se eu tivesse um copo de água, né? E dentro desse copo de água, eu tivesse 200 gramas de água no estado líquido, né? Então eu tenho aqui 200 gramas no estado líquido a 0 graus Celsius. Por que ela tem que estar a 0 graus Celsius? Porque para ela poder transformar em gelo, ela tem que estar a 0 graus Celsius. E eu quero passar agora para a água congelada. Eu não sei desenhar gelo aqui dentro do copo, não vai fazer sentido. Enfim, eu quero congelar ela. Como é que eu faço isso? Se eu tenho 200 gramas, qual é o calor que eu vou precisar retirar desse copo para ela se congelar? O calor que eu vou precisar retirar vai ser igual a Q é igual a M vezes L. O L a gente falou que é 80. A massa a gente acabou de falar que é 200 gramas. Então vai ser 200 vezes 80. O zero aqui vai ficar 2.000, 8 vezes 2 vai dar 16.000. Então o calor vai ser igual a 16.000 calorias. Por que calorias? Porque a unidade do L é caloria por grama. E a gente usou a unidade aqui do 200 como grama. Então, a nossa resposta aqui ó, sai 16.000 calorias. Ou seja, 16 quilocalorias. Certo? Então, para você ver que para você congelar essa água, você precisa de mais energia térmica, você precisa retirar mais energia térmica do que para você levar ela 50 graus para cima. Lembra, a gente acabou de fazer a conta de levar a água de 25 até 75 graus. Se fosse para levar de 0 até 50, ia ser a mesma energia. Porque a variação da temperatura, ó, repara, variação da temperatura é a mesma, 50 graus. Opa, pronto. A variação é 50 graus. Então, independe se você está levando ela do 2 graus Celsius até o 52, do 70, não, 70 não, mas do 25 até o 75, do 32 até o 82, tanto faz. Se a variação for de 50 graus Celsius, o calor que você precisa retirar ou dar é o mesmo. Agora, a gente acabou de ver que 200 gramas de água, para você passar do zero líquido para o zero sólido, a gente precisa retirar 16.000 calorias. Tá? Então, só para a gente ver que requer muita energia para a gente solidificar ou para a gente derreter a água. Para derreter não parece, né? Porque o gelo derrete sozinho. Mas isso é apenas porque a temperatura do ambiente ou do líquido no qual ele está inserido está muito acima de zero. Então, o líquido ou o ambiente estão fornecendo o tempo inteiro energia térmica para o gelo. Tá bom? Bom, galera, e com isso, a gente conclui o nosso estudo de calorimetria. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você gostou, dê um like no vídeo. Nem acredito que eu estou falando isso. E se inscreva no canal. A gente continua com vídeos de física na próxima semana. Um abraço e bons estudos a todos.